Olá, amigos, olá, internautas, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e é com alegria que aqui nós estamos para darmos continuidade ao nosso estudo. Contamos com sua presença e a continuidade, você também fazer o seu evangelho no lar, combinado? Para bem iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece, que é o momento em que nós sintonizamos o nosso pensamento com Deus e com Jesus. Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online, em que nós lemos os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita e fazemos comentários, com o objetivo, Senhor, de levar a luz para todos os lares. Que todos, nesse instante, possam sentir, Senhor, a sua paz e o seu amor. Que os mensageiros divinos possam fazer uma limpeza fluídica nos lares e amparar todos aqueles reunidos como família para mais uma oportunidade de progresso, de aprendizado, de perdão e de paciência. Mestre Jesus, pedimos para todos os lares da terra, pedimos pelo Brasil, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, lembrando principalmente das crianças e dos jovens que representam o nosso futuro. E assim, em seu nome, nós damos por iniciado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, conforme nós dissemos no estudo anterior, né, essa lição, o item desprendimento dos bens terrenos, é um item que vai consumir ainda algum tempo. Aí você pergunta assim, Vânia, mas por quê? Essa é a maior lição do Evangelho, né? A maior mensagem. Por quê? No nosso singelo entendimento, gente, é porque é onde que estamos precisando, né? E olha que o Evangelho segundo o Espiritismo surgiu para nós em 1864. E vejam, mais de 100 anos se passaram, quase 200, quase, falta pouquinho, algumas décadas, né? E nós aqui, patinando ainda para entender. Vamos ouvir o trecho de hoje? Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de restituí-la escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que, por sua vez, dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto ele. E aí, entenderam? O espírito Lacordaire está
Nos comparamos. Deus e nós, já pensou? Tem cabimento, por enquanto, viu, gente? Então, Deus é esse amigo que nos empresta uma certa quantia. E aí, né, por uma questão de escrúpulos, né, de pensar que realmente para ele eu sou obrigado a devolver, então você faz questão de restituir, de devolver e ainda fica agradecido. Tem gente que fica agradecido porque espera uma segunda vez, né? Ou uma terceira, ou uma quarta, e assim vai, né? Mas, enfim, isso é assunto para outro comentário. O espírito compara essa posição com todo homem rico, né? Então, aquilo que Deus nos emprestou, primeiro foi o nosso corpo, e depois a questão da riqueza material, que, como foi dito no nosso estudo anterior, ela veio ou por herança ou fruto do nosso trabalho. Vocês vejam que aqui no Evangelho que nós vimos, não se mencionou uma terceira ou uma quarta opção dessa fortuna, né? Que hoje a gente sabe que existem meios ilícitos, né? Que podem trazer a fortuna, mas não vamos questionar isso agora. Então, Deus é o amigo celestial que emprestou a riqueza. E o que Deus pede? Você vai devolver a riqueza para Deus ou você vai aplicá-la para auxiliar aqueles que pouco ou nada têm? A escolha é sua. Não se trata apenas de você dar o supérfluo, aquilo que está sobrando, aquilo que não vai lhe fazer falta, aquilo que sobra. Mas é preciso também que nós reconheçamos a necessidade e a importância de nós sabermos ser gratos a Deus. Porque em vez de nós, quem é rico, ficarmos satisfazendo apenas a nossa vaidade, os nossos vícios, os nossos prazeres, eu tenho que auxiliar, eu tenho que doar. O que é mais importante primeiro? É o alimento, depois o agasalho, depois a saúde, depois a escola ou a creche. Então, vejam que nós temos aí múltiplas possibilidades de fazermos o bem, porque aliviando as dificuldades do próximo, nós estaremos fazendo da cidade onde residimos uma cidade mais calma, mais tranquila, de um povo trabalhador, do povo mais honesto. Porque muitas vezes, quando falta o necessário para a criatura se alimentar aos seus, no desespero a criatura parte para a criminalidade. Então aí nós vamos ser cúmplices passivos. Vai falar assim: ah, Vânia, não tem nada a ver com esse povo, se eles não têm condição, problema deles. Há quanto tempo nós estamos falando no Evangelho de Jesus, no amor? Há quanto tempo nós temos falando e nós aprendemos com Jesus, através da oração dominical Pai Nosso, que todos nós somos irmãos. E aí, para que ficar? Eu não sou irmão desse povo, não. Eu sou fulano de tal. Eu sou da família X. O outro, eu sou da família Y. Títulos, posição social, fortuna, nada disso vale do lado de lá, neném. Então, para que você insiste em perder tempo e oportunidade de fazer o bem? Está na sua mão, bateu a sua porta. Não chute o balde, não. Mãos à obra. Por quê?
Todos nós podemos fazer o bem, mesmo aqueles que têm apenas o suficiente para viver, mas que não perde a fé, não perde o bom ânimo, não perde a esperança e compartilha isso com o outro. E principalmente, arregaça as mangas da camisa, da camiseta, e vai para a luta. Vai fazer campanha com os amigos, com os vizinhos, e vai ajudar aquele que nada tem. A recompensa que nós temos só de olhar aqueles rostos antes murchos, sem vida, suplicantes, pela alegria de ter o que comer naquele dia. Maravilha. Não tem dinheiro que pague essa alegria que fazer o bem nos oportuniza. Pensemos nisso com carinho. Agora, continuidade com a querida Norminha. Olá, queridos irmãos. Vamos então continuar esse profundo estudo, né, que Lacordaire nos trouxe nessa mensagem longa, como a Vânia já falou. E aí ele continua assim: o bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Vamos refletir já aqui no início? Bom, a louca cobiça, meus irmãos, é entendida como uma forma intensa de egoísmo e uma paixão inferior que prende o espírito à materialidade, retardando a sua evolução moral. Ela é descrita como o desejo descontrolado de possuir bens materiais, né? Muitas vezes desejando o que pertence ao próximo, negligenciando as necessidades espirituais em favor da satisfação própria material. Ela nasce do orgulho e do egoísmo, raiz de quase todos os males morais. O cobiçoso, meus irmãos, ele nunca está satisfeito com o que tem. Ele vive em um estado de falsa felicidade, baseada na posse, o que gera ansiedade e desequilíbrio. A sua ambição é desmedida. E, assim sendo, ele não se limita a ter conforto. A Vânia falou sobre aqueles que têm tudo que é tipo de conforto, mas ainda não se sentem ricos. É esse caso aqui, entendeu? Aí, o desejo desenfreado leva-o a praticar injustiça, ao engano e, em última instância, à destruição moral de si próprio. Um outro enfoque, meus irmãos, essa pessoa atrai espíritos obsessores com aquela afinidade total que ele tem. Aqueles que morreram apegados à matéria, entendeu? E que podem influenciar essa pessoa e cometer atos imorais e desonestos. Então, olha com que tipo de sintonia nós mesmos fazemos quando nós mediamos esse descontrole pelos bens materiais, essa cobiça exagerada, entendeu? Vamos dar prosseguimento à leitura. Haveis refletido
quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? E ele continua a questionar. Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispenseiros inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que foi confiado, senão um depositário infiel, que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres. Vamos refletir, meus irmãos, acerca desses questionamentos que Lacordaire fez para nos sacudir a alma, no despertar do quanto a cobiça exagerada nos é prejudicial. Então, é preciso compreender que tudo que possuímos é temporário, como ele diz. Desapegar significa que estejamos no mundo sem ser do mundo, uma vez que somos espíritos imortais. Daqui, nós só levaremos imantados em nosso perispírito, que é o envoltório do nosso espírito, as marcas resultantes do nosso procedimento quando a gente esteve aqui encarnado, entendeu? Tudo o que for material, inclusive nosso corpo físico, vai ficar aqui quando nós desencarnarmos. Então, uma vez que a riqueza nos foi confiada para o sagrado exercício da caridade, do bem comum, do amor ao próximo, se assim procedermos, o que é difícil, dada as paixões que a matéria oferece, aí, mas a gente tem que lembrar que não é impossível, que embora a difícil prova da riqueza, muitos conseguem. São Francisco de Assis nasceu em berço abastado, né? A gente vê alguns exemplos de figuras assim bastante abastadas no planeta e que desviam muita parte da sua riqueza para benefício social. Mas é difícil, sabemos que é difícil, entendeu? E quando eles doam essa parte da riqueza, eles vão beneficiar em diversos setores, na educação, na ciência, não é? Sendo justo empregador, dando oportunidade de emprego por um justo salário, sem explorar a mão de obra, né? Então, os que assim procedem estarão agindo como dispensadores inteligentes daqueles bens que Deus lhes confiou, e assim eles vão para a pátria espiritual envoltos num perispírito reluzente, leve, cheio de boas energias, e assim eles vão ascendendo a colônias espirituais elevadas, entendeu? Agora, porém, quando nós falimos e usamos a riqueza em nosso único proveito, como diz o Lacordaire, nos comprometemos pelo nosso próprio livre-arbítrio. Por quê, meus irmãos? Uma vez que
Todos nós temos aquele guia espiritual, ou anjo guardião, que nos acompanha a existência e torce para que as nossas escolhas sejam pautadas dentro das leis de Deus que nós trazemos gravadas em nossa consciência. Então, eles vão nos inspirando para que a gente acerte. E mesmo assim, a gente sabe que está errado, mas muitas vezes a gente, por livre-arbítrio, vai escolher pelo caminho torto. Aí eles se entristecem, mas eles não podem fazer nada, entendeu? Porque eles não podem interferir na nossa escolha. Assim, quando nós esquecemos dos nossos deveres, o que acontece? Nós estamos imantando o nosso perispírito com energias pesadas, entendeu? Que nos prendem na matéria, que nos impedem de ascender a esferas melhores, mais elevadas, entendeu? E aí a gente acaba sendo atraído por força daquilo que nós mesmos o tempo inteiro vibramos para as regiões trevosas, entendeu? Vamos então prosseguir. Ele vai finalizar o item que esse parágrafo que a gente vai parar hoje com a seguinte frase: a morte inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sob o qual vos escondieis e vos força a prestar contas ao amigo que vos havia ajudado e que, nesse momento, se reveste para vós com a toga do juiz. Então, vamos aos nossos comentários reflexivos acerca desse último trechinho que hoje vamos estudar? Bom, ao desencarnar, o espírito cobiçoso sofre intensamente pela incapacidade de satisfazer seus desejos materiais, encontrando-se preso a um estado de esfomeamento espiritual ou insatisfação, entendeu? Assim, é muito comum, meus irmãos, nas reuniões de atendimento a desencarnados, mais conhecida como reuniões de desobsessão, entendeu? Ali comparecem irmãos, não é, que estão revoltados, porque aquela fortuna que eles acumularam durante a vida e que muitas vezes eles alegavam que esse acúmulo era para deixar a família bem amparada, não é? Ali eles estão a descoberto. Não é somente isso. Na realidade, a gente procura sempre amenizar os nossos desvios, não é? Então, a gente sempre justifica, não é cobiça, é ser previdente, mas quando a gente está do outro lado, que acumulou muito, e vê que os nossos descendentes que herdaram esse acúmulo começam a dilapidá-lo, é um sofrimento para o espírito que ficou equivocado nesse sentido, entendeu? E André Luiz também, ele nos relata uma experiência própria dele como espírito, não é? Em trabalho socorrista, amparado por mentores que o estavam conduzindo naquela experiência de socorrista. Ele é levado, né, a regiões, nos limiares da caverna, e ali ele vai aprofundar, no mundo maior,
capítulo 17. O capítulo tem por título No Limiar das Cavernas. E aí ele vai experienciar um reencontro emocionante com o avô dele, que faliu, era avó, entendeu? E assim, ele está com outros irmãos nessa região trevosa, assim, tipo que alucinar, confundindo a lama com ouro. É vivenciando a alucinação do ouro. Então, eles traziam aquelas lamas até o coração, para proteger, para ninguém tirar dele o que eles supunham ser ouro, entendeu? Então, meus irmãos, foi difícil, foi emocionante para o André, porque o avôzinho, a princípio, nem reconhecia ele, mas o amava muito. E tinha aquela fixação que teria que deixar para os herdeiros dele, aquela fortuna acumulada, entendeu? E ele tem um final nesse capítulo que ele fala, depois que ele vai tomando a lucidez, né, com auxílio ali, ele fala que para ele vai ser bom ter a certeza que o neto dele está vendo que situação ele ficou por ser avó, entendeu? Então, é um capítulo muito bonito, que nos ensina profundamente. Então, pela misericórdia de Deus, o reencontro com o neto dele, o André Luiz, propiciou aquele senhor Cláudio, o avôzinho dele, não é? Aquele retorno à realidade gradualmente, não é? Para resgatá-lo daquela região para tratamento e posterior caminhada de espírito imortal, porque a cada um é dado segundo as suas obras, entendeu? Então, meus irmãos, com a morte, prestamos conta ao amigo divino, como diz Lacordaire, que confiou ao rico recursos para o progresso coletivo. E a toga de juiz que ele refere-se representa a justiça divina, que não é punitiva, mas rigorosa em relação à responsabilidade do uso dos bens. A morte é um momento em que a realidade espiritual se mostra às claras, não é? E o espírito deve prestar contas, né? De como fez uso da sua riqueza, do dinheiro que ficou na mão dele em depósito. Enfim, meus irmãos, a cobiça é um vício da alma que precisa ser transformado em virtude através da educação moral e da compreensão da imortalidade da alma. E para nós aprofundarmos um pouco mais acerca desse conteúdo, nós vamos nos valer do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Badui Filho, pelo espírito de André Luiz, né? E a lição que nós vamos estudar é a de número 208, intitulada Direito e Obrigação. Então, vamos pensar um pouquinho, antes de estudarmos a lição, só acerca desse título. Olha só, quando nós estamos lá na pátria espiritual,
e vamos participar da programação reencarnatória, a gente quer ter o direito de experienciar o quê? A riqueza, não é? Muitas vezes, aqueles queridos benfeitores que estão ao nosso redor, eles nos alertam, porque eles sabem o que vai no nosso íntimo, não é? Será que não é melhor esperar um pouquinho? Mas, às vezes, a gente insiste. A gente só quer ter o direito, mas a gente chega aqui e, muitas vezes, e a maioria, esquece das obrigações. Por isso que poucos passam bem pela prova da riqueza, entendeu? Então, vamos ver o que que o André Luiz nos leva a refletir. Direito e obrigação é o título da lição 208. Aí ele fala: a riqueza não é privilégio, é empréstimo divino, por tempo determinado, submetido a cláusulas de direitos e obrigações. Direito à moradia requintada, obrigação com desabrigado. Quer dizer, a gente já viu, a riqueza não é condenada. Você tem direito a desfrutar do conforto que você pode, mas você não pode esquecer do desabrigado e fazer a caridade por ele. Direito de expandir a empresa, mas ter obrigação com o funcionário, como a gente falou antes, salário justo, sem exploração de mão de obra, né? Em condições adequadas, que não firam a saúde, entendeu? Todas essas coisas fazem parte das obrigações. Direito de lucrar no negócio, obrigação com o desamparado, é isso. Direito à vida confortável, obrigação com a beneficência. Vamos sempre lembrar, tudo na vida, meus irmãos, às vezes é transferida a riqueza. Se a gente lembrasse assim, possuidores de riqueza, e se fosse eu que estivesse no lugar daquele irmão que está naquela situação difícil, eu não gostaria de ajudar. Assim, a gente vai conseguindo dar passos evolutivos que vai nos auxiliar a tomar decisões sábias, assertivas com as leis de Deus, né? Direito de usufruir os bens, obrigação de auxiliar o próximo, é isso. Direito à mesa farta e variada, obrigação de socorrer o faminto. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Vamos lembrar da parábola do rico e do Lázaro, que o Lázaro não se como ficava ali na porta do palacete do rico, querendo, assim, migalha daquele banquete que ele desfrutava. Mas ele passava o tempo todo e ignorava aquele sofredor ali na porta, esperando um amparo. E o que que esperou para ele lá na pátria espiritual? Entendeu? Enquanto Lázaro estava nos braços de Abraão, quer dizer, numa colônia elevada, ele estava no nas regiões, de inferioridade, não é? Sofrendo padecimentos, queimando a consciência pelo bem feito que ele deixou de praticar, entendeu? Direito de aumentar o patrimônio, obrigação de diminuir a miséria, né? Direito ao guarda-roupa da moda,
obrigação de vestir um maltrapilho. Então, vamos, quando fazermos doações, pegar as roupas que estejam em condições de uso, não é, meus irmãos? Porque a pessoa rica, ela se preocupa, em grande maioria dos casos, a estar bem vestida, a estar na moda, não é? O que custa pegar aquilo que ela não quer mais, que não está na moda, mas está em perfeito estado e vai servir para muitos que não têm o que vestir. Então, é doar aquilo que for bom, entendeu? Vamos prosseguir. Direito ao estudo mais completo, obrigação com o estudante pobre. É como quando se aplica, né, para ajudar na educação. Direito ao melhor tratamento de saúde, obrigação com o doente sem recursos. Então, quantos médicos voluntários, meus irmãos, participam, não é, de obras sociais que atendem pessoas que não têm condição. É preciso investir a riqueza, seja ela da inteligência, a fortuna da inteligência, do conhecimento, para auxiliar também, além daqueles que investem na área da saúde também, certo? E aí André Luiz vai concluir. É claro que aquele que possui o tesouro material vai atender seu bem-estar. Contudo, tem igualmente compromisso com o bem-estar do próximo. Deus permite o direito à riqueza, mas espera de cada rico a obrigação e a solidariedade. É para isso que ele nos deixou como depositárias temporárias para que fizéssemos bom uso da riqueza que ele depositou em nossas mãos para o cumprimento da lei maior do amor. Amar a Deus, a Ele que nos concedeu ser esse depositário, e ao próximo como a si mesmo, pensando como o meu próximo poderia melhorar se eu ajudasse, eu vou entender que se eu tivesse na situação dele, eu gostaria de receber o mesmo auxílio. É isso que o Pai espera de nós, meus irmãos. É essa a mensagem de hoje. Vamos então agora passar para a magnificação da água, meus irmãos. Bom, vocês já sabem que o ideal é o recipiente, né, transparente para a fluidificação da água. É preciso entender que a água que é disponibilizada nas casas espíritas para uso coletivo, ela tem uma determinada carga de energias salutares peculiares para todos nós, mas nos tratamentos de cura específicos para enfermidades, assim, de difícil tratamento, a água é diferenciada. Cada paciente tem que levar a sua garrafinha d'água com o seu nome, porque ali serão depositados os fluidos necessários para aquele caso específico. Assim também, na nossa casa, se nós tivermos um familiar, uma pessoa que ali conviva conosco, necessitando de um tratamento específico, nós vamos colocar o nomezinho dela no recipiente que ela irá, e a gente vai jorrar nos dois, para que possa beneficiar
o restante da família, mas aquela ali, o recipiente dela, a espiritualidade amiga, vai colocar exatamente o que ela está precisando, entendeu, meus? Assim, então, vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece de magnetização? Vamos lá. Graças a Deus. Obrigada, Senhor da vida. Muito permita, mestre querido, que os seus benfeitores de luz possam trazer os laboratórios espirituais, os fluidos balsâmicos, medicamentosos necessários a compensarmos das nossas necessidades aqui na matéria. Humildemente nós vos suplicamos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao alto para a nossa prece de encerramento. Fechando os nossos olhos. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada, mestre querido. Gratidão a esses missionários de luz que, em seu nome, estão toda semana conosco, nos auxiliando, nos inspirando nos melhores exemplos para fazermos os ensinamentos entendidos pelos que nos assistem. Gratidão, sobretudo, ao nosso Pai maior. Esse Pai misericordioso, que nos permite essa oportunidade de estudo, de reflexão, de despertamento, que o mais importante é colocarmos em prática tudo o que refletimos acerca das verdades espirituais que nos são trazidas. Pai amoroso, que a sua misericórdia infinita possa penetrar em todos os lares, possa se expandir, Senhor, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo. Que todo e qualquer irmão que esteja vivenciando qualquer dificuldade, seja ela física, emocional, psicológica ou espiritual, possa ser envolta, Pai, por essa sua luz rosa de amor. Para os enfermos, a sua luz verde cura. Para todo mundo, a sua luz azul da paz. Que a paz possa chegar inspirada na mente daqueles países que estão em guerra, para que os seus dirigentes alterem e cheguem a um acordo de paz. Para todas as dificuldades dos irmãos que passam pelas intempéries climáticas, pelos que estão nos asilos, nos presídios, em situação de rua. Cubra, mestre amado, Pai amoroso, a todos nós, vossos filhos que te amamos, com a sua bênção e misericórdia. E assim, felizes e agradecidos, nós dos dois lados da vida, te pedimos humildemente, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho Lar Online de hoje, dando todos juntos
do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.